Diz assim, Marcos capítulo 9, o versículo 17: E do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Diz o versículo 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Feche seus olhos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, e rogamos a ti teu auxílio, a tua ajuda, teu perdão, a tua graça, o teu bálsamo em cada ferida, em cada lágrima, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, os meus erros, me coloco nas tuas mãos como instrumento, Pai. Senhor, usa teu servo, diminua, o Senhor cresça, mostra, revela, direciona, ó Deus, e assim possamos abrir o nosso coração como terra fértil ao ouvir a tua palavra. Assim oramos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Esses versículos, Jesus, ele vai curar um menino, vai curar uma criança, um jovem. E é interessante que nós vemos a atitude de fé do pai desse menino. Do meio da multidão, ele responde, ele vai falar: olha, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. Porque Jesus, ele tinha perguntado, o que vocês estão falando, o que vocês estão discutindo, qual é o problema que está acontecendo, qual o burburinho aqui no meio da multidão. Aí esse homem, ele sai do meio da multidão e fala: mestre, meu filho, ele está possuído de um espírito mudo. Primeiro problema que o filho dele tinha: não falava, não conseguia se comunicar. Um espírito imundo, um demônio, ele possuiu esse menino, ao ponto dele não conseguir falar. E não apenas isso, o sofrimento desse pai, nós vemos aqui no versículo 21, Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo está acontecendo com ele? E o pai responde: desde a infância. Uma infância roubada, uma infância de tormento, tanto para o menino quanto para o pai, por causa de um espírito imundo. E desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. E aqui não há nada novo, não há nenhuma novidade. O diabo, nós sabemos, nosso adversário, quer fazer o quê? Matar, roubar, destruir. Diabo, vosso adversário, está como um leão ao derredor, buscando alguém para tragar, alguém para destruir, alguém para devorar. Mas João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Ele está diante do Mestre, ele está diante daquele que tem toda a autoridade, autoridade sobre a enfermidade, autoridade sobre demônio, e você está aqui nessa noite, ele está aqui presente, e ele tem toda a autoridade para mudar a história da nossa vida. O pai está intercedendo pelo seu filho. Não foi o menino que foi até Jesus, ele foi levado. E você está aqui nessa noite intercedendo por alguém, talvez pelo seu marido, talvez pela sua família, talvez por um colega, talvez, como foi ali o centurião romano, que vai até Jesus intercedendo pelo seu criado, que estava lá na casa, alguém que ele amava, alguém que ele estimava, e vai dizer: olha, tem lançado no fogo, na água, tentando matar meu filho. E é o que o diabo faz, tenta matar, é homicida desde o princípio. Diabo é homicida desde o princípio, é o pai da mentira, nele não há verdade, e tenta matar, destruir vidas. Mas Jesus é a ressurreição e a vida. João 11, 25
Respondeu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele vai dizer: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E quantas vezes nós chegamos nesse limite? Quantas vezes chegamos, como alguns falam, lá no fundo do poço? E lá no fundo do poço é o lugar que você só consegue olhar para cima, não consegue mais descer. É o lugar que você tem que se entregar à total confiança e dependência de Deus, do socorro vir do alto. Ele vai declarar: Senhor, se o Senhor pode fazer algo, tem compaixão de nós e nos ajude. Que seja essa noite esse o nosso clamor, porque nós cremos que tudo é possível para aquele que crê. Nós cremos que o Senhor, Ele se compadece, Ele tem compaixão de nós. Nós cremos e podemos pedir: Senhor, me ajude. Não sei qual o problema, não sei qual a petição, não sei qual a sua dor. Talvez você, ninguém sabe, talvez só você e Deus sabe. O que nós sabemos é que podemos pedir ajuda, socorro, auxílio, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E Jesus vai responder para ele no versículo 23. Jesus responde: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, me ajude na minha falta de fé. Imediatamente o pai do menino, ele vai clamar: eu creio, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Porque Jesus vai falar: olha, se o Senhor pode, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, meu amado irmão. Você dá um glória a Deus. Tudo é possível para aquele que crê, aquele que confia, aquele que, meu amado irmão, que entrega a sua oração, o seu clamor. E Jesus, e ele vai dizer: espírito mudo, espírito surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre. E ele diz o versículo 26, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse a ponto de muitos dizerem: morreu. Jesus, ele deu uma palavra a esse menino. Jesus, ele falou, olha, deu uma palavra, dizendo a ele: saia desse menino, nunca mais entre nele. E aquele menino vai ficar ali, vai se prostrar, vai se contorcer, vai ficar ali, e muitos vão até o ponto de dizer: morreu. Quantas vezes pessoas olham para nós e falam: morreu. Ainda que você tenha a vida física, quantas vezes pessoas olham para nós e falam: seu ministério morreu. Quantas vezes pessoas olham para nós e falam: sua caminhada nessa igreja não vai durar muito, sua caminhada na fé não vai durar muito, morreu. Mas está aqui aquele que renova, aquele que fortalece, o autor da vida, o Todo-Poderoso. E é interessante, muitos falaram: morreu, só que Jesus, ele vai tomar pela mão. Nessa noite, Jesus, ele quer te tomar pela mão. Diz o versículo 27, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. O menino foi liberto, o menino foi curado, Esse tipo de espírito nós sabemos que só pode ser expulso por oração, por meio de oração, mas ele vai dizer aqui, Jesus, ele pega pela mão, o ergueu, e aquele que era mudo, aquele que era dominado, aquele que o diabo tentava lançar no fogo, lançar na água, aquele que o diabo tentava matar, agora está expulso, nunca mais vai voltar nele, debaixo da palavra de autoridade de Jesus. E ele vai dizer aqui, Jesus pegou pela mão, ergueu,
e o menino se levantou. Ou seja, quando você clama, quando você crê, quando você ora, quando você dobra os seus joelhos, quando você vem à igreja, aquilo que as pessoas estão falando morreu, Jesus, ele muda a história. Jesus quer te pegar pela mão, e não apenas pegar pela mão. Tá todo mundo falando morreu, não tem mais jeito, ficou em 2022. Meu amado irmão, Jesus está pegando pela mão, está te levantando, está te reerguendo. Ele se levantou porque tem um que te pega, que te levanta, que firma os teus pés sobre a rocha, e somente Ele dá a palavra final nas nossas vidas, somente Ele. Então, primeiro ponto que nós vemos aqui, precisamos estender a mão para que o Senhor venha nos levantar. Não peça ajuda a qualquer um, cuidado, no desespero. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue gastou todos os recursos com médicos, tinha uma enfermidade há 12 anos, um fluxo contínuo, gastou todos os seus recursos. Tem que fazer a nossa parte, é claro. Está enfermo? Seja prudente, vá no médico, tenha a sua saúde controlada, preventiva, né? Cuide de si mesmo, mas tem que ter fé. Não busque auxílio, socorro em qualquer um, não confie em qualquer um. Vemos aqui que Jesus pega esse menino pela mão, não apenas pega ele pela mão, ergue ele. Que coisa, eu fico imaginando essa cena. Todo mundo falando morreu, todo mundo falando coitado, vai ser o momento do velório, acabou. Todo mundo falando não tem mais jeito. Jesus vai, pega ele pela mão, aquele menino se ergue e se levanta, e assim eu creio em nome de Jesus, que Deus ouve a nossa oração, e Ele trouxe essa palavra, porque nós estamos precisando dessa ajuda, desse auxílio, desse toque. Muitas vezes nas nossas fraquezas estamos assim deitados, quase prostrados, quase mortos, e precisamos desse auxílio que vem do alto, alguém vindo do alto e levantando a gente pela mão. Você já caiu, você já tropeçou, você quantas vezes, talvez na sua infância, tomou um trupicão, tomou um tropeção e alguém precisou te levantar. E é isso que Jesus quer fazer nessa noite. Jesus quer tomar pela mão. Então esse menino, aonde nem os discípulos conseguiram expulsar esse demônio, tem um que tem toda a autoridade para mudar a história da sua vida, e ele quer tomar você pela mão, renovar, fortalecer, dar o bom ânimo, falar: meu filho, minha filha, eu quero que você fique aonde eu quero que você fique no centro da minha vontade. Fui eu que te chamei, fui eu que te levantei, fui eu que te escolhi. Continue me servindo, continue me adorando. E ele não para aqui. Marcos capítulo 1, só voltar algumas páginas, mas uma cura. E essa você conhece muito bem, a cura da sogra de Pedro. Marcos 1, versículo 29, que diz assim: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte, meu amado irmão? Olha o que acontece. Jesus sai da sinagoga, vai com Tiago e João para a casa de Simão e André. Chegam ali, tem uma mulher enferma, a sogra de Pedro. A sogra de Simão estava com febre, estava na cama. Cama é um lugar de intimidade, cama é um lugar de descanso, cama é um lugar de paz, cama é um lugar de oração, enfim. Mas para ela estava sendo uma prisão, estava sendo um lugar de tormento, de sofrimento, porque ela estava com febre. E na época não tinha, pastor, era só uma febre, mas na época não tinha a tecnologia que tem hoje. Não tinha a aspirina, não tinha, enfim, o remédio para abaixar a febre, não sabia o motivo da febre. Era uma doença que poderia sinalizar até mesmo, um sintoma que poderia até mesmo sinalizar a morte. E aqui
essa mulher estava assim, a sogra de Pedro estava assim na cama, no leito. Quantas vezes ficamos assim? Isso é o que o diabo quer tentar fazer, ficar com que venhamos ficar parados, fazer com que venhamos entregar, abaixar a bandeira, entregar os pontos, desistir, desanimar, ficar parado, ficar como se estivéssemos enfermos, ainda que fisicamente não tenha nada, mas lá na alma, lá na mente, lá no coração, você está desanimado, está triste, está borocochô, está, enfim, resmungando, quase murmurando. Ela estava enferma, estava de cama, com febre, deram essa notícia a Jesus. Sabe o que é isso aqui, amados? Hoje, quando tem alguém enfermo, sabe como é que dá a notícia a Jesus? Através da oração. Você ora, a notícia, Deus já sabe, Deus já conhece, mas você está fazendo uma ação aqui na terra, você está orando, você está clamando, você está demonstrando a Deus que você confia nele. Senhor, tem enfermo, Senhor, tem doente, Senhor, tem gente na cama, tem gente prostrada, Senhor, tem gente desanimada, e você ora. E Jesus, ele vai até a casa. Jesus, ele foi até ela, fez com que, pegou ela pela mão e fez com que ela se levantasse. Jesus, ele cura de diversas maneiras. Curou com saliva, com lodo, curou com palavra, curou com toque, curou de diversas maneiras. Mandando se lavar no tanque de Siloé. Mas Jesus também fez questão de pegar pela mão, de mostrar que ele se importa, de mostrar que ele se compadece, de mostrar que ele é presente, que ele é Emanuel, que ele é Deus conosco. Então Jesus pega na mão dela, ele vai até aquele leito, ele se aproxima, ele pega na mão. Que gesto lindo! Assim como fez com aquele menino, poderia apenas ter dado uma palavra, podia pedir para um discípulo falar, olha, vai, levanta ele, mas não, ele mesmo vai. Pega aquele menino pela mão, levanta ele. Agora vai até a sogra de Pedro, pega ela pela mão, fez com que ela se levantasse. E o que acontece quando Jesus toca? Quando você crê, quando você deixa Jesus pegar você pela mão, quando você deixa Jesus cuidar de você, ele vai te levantar, e não apenas te levantar, você não vai ficar da mesma maneira. Jesus levantou ela, a febre a deixou, e ela passou a servi-los. O milagre vai acontecer, o milagre vai acontecer. A febre a deixou, veio a cura, a porta vai se abrir, vem o milagre, vem a libertação, vem a cura, e ela passou a servi-los. Preste muita atenção, vem a cura. Deus é Deus que abençoa, a gente nem imagina, é o Deus que surpreende. Deus que surpreende, mas ela passou a servi-los. Quantos recebem a cura? Quantos, na hora da dor, na hora da tristeza, na hora da enfermidade, buscam a Deus, oram, estendem a mão, Jesus vai, pega, levanta, daqui a pouco a pessoa some, não quer mais nada com Deus, não vem mais à igreja, não louva, não lê mais a Bíblia, não ora, quer fazer tudo o que antes não podia. Aí vai se tornar amigo do mundo. Tiago 4, capítulo 4, versículo 4, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Sequer volta para agradecer. Lembra? Os 10 leprosos? Jesus vai dar uma palavra de milagre, de cura, podem ir se apresentar ao sacerdote, vão lá, e apenas um volta, e esse era samaritano, que nem se davam com os judeus, mas ele vai até Jesus, se prostra, adora, quebranta. Jesus fala, não eram 10? Onde estão os outros 9? Não, apenas um voltou para agradecer, para glorificar a Deus, ser esse samaritano? Aí somente ele ouviu, e você com certeza já me ouviu pregar isso, a tua fé te salvou. E aqui nós vemos, a sogra de Pedro estava com febre,
estava de cama. Se você hoje está assim, prostrado, deitado, desanimado, pensando em desistir, 2023 você trabalhou, você suou e você deu o máximo, meu amado irmão, e agora não, 2023 eu vou tirar o pé do acelerador, meu amado irmão, não. Ela passou a servi-los. Ela passou a servi-los. Eu creio, eu profetizo em nome de Jesus. Sim, no milagre, na porta aberta, na cura, no renovo, no toque, no bálsamo, no milagre. E você não vai ficar da mesma maneira. Você vai servir a Deus como você nunca serviu. Você vai frutificar como você nunca frutificou. Você não vai ficar parado. Você não vai querer ficar prostrado. Você vai falar, quando eu estava doente eu não podia fazer, mas agora eu posso evangelizar. Quando eu estava doente, quando a porta estava fechada, eu não conseguia ir para a igreja, agora nada vai me impedir de ir à igreja. Quando eu estava no leito, quando eu estava na cama, quando eu estava na dor, quando eu estava no problema, na preocupação, eu não conseguia servir, mas agora eu vou servir a Deus. Nada vai me impedir de servir a Deus. Eu amo estar na casa de Deus, eu amo servir ao Senhor. Tudo isso porque tem um que toma a gente pela mão e te levanta. Acontece com todo mundo. Acontece com pastor, acontece com líderes, com membros, acontece com diácono, com todo mundo. Momentos de desânimo, fraqueza, adversidades, problemas. Aí nessa hora temos que lembrar que não podemos desistir, porque tem um, meu amado irmão, que quando a gente está lá embaixo, ele vai te levantar, vai pegar você pela mão, e você não vai ficar da mesma maneira. E para encerrar, Marcos capítulo 5, só avançar algumas páginas, versículo 21 e um versículo 23, você também conhece essa cura, esse milagre, que diz assim, Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Jairo, ele vai até Jesus. E é interessante que no pedido de Jairo, um pedido de fé, um pedido de confiança, um pedido de um clamor, né, com base numa fé muito grande, é interessante que ele se humilha, porque Jairo era chefe da sinagoga. Na época estava aquele problema de religiosidade, de muitos não quererem confessar Jesus na sinagoga para não serem expulsos da sinagoga. Em João 9 temos um jovem que foi expulso da sinagoga porque não negou Jesus. Falou para eles, olha, estavam questionando e inquirindo aquele homem, querendo saber, olha, foi mesmo Jesus que te curou? E ele fala com propriedade, olha, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo, Jesus me curou. E Jairo era o chefe da sinagoga, ele não fica preocupado com religiosidade, não fica preocupado, ele joga tudo isso de lado, vai até Jesus, se prostra aos pés de Jesus e vai pedir: Senhor, minha filhinha está morrendo. E olha o pedido dele: venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. E Jesus começa a caminhar com ele. Nessa trajetória, Jesus para, conhecemos por causa daquela mulher do fluxo de sangue, vai parar Jesus, Jairo fica esperando, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, fica uma outra pregação, mas depois que Jesus dá a cura para a mulher do fluxo de sangue, depois que Jesus declara para ela: filha, a tua fé te salvou, Jesus continua caminhando na direção da casa de Jairo, porque se Jesus foi com ele, se Jesus falou, Jesus vai cumprir. No tempo certo, na hora certa. Jairo não fica desesperado: sai mulher, calma, deixa a mina cura primeiro, deixa aí depois, resolve. Não, Jairo, ele deixa Jesus, passa a confiar no mestre. E detalhe, a filha dele estava morrendo. Olha que lição.
não ficou no desespero, né? Aquela mulher aí, Jesus parando, perguntando quem me tocou. Eu fico imaginando Jairo, a filha morrendo, minha filhinha morrendo, e Jesus parando porque alguém tocou nele. E Jairo continua esperando, continua acreditando. E assim tem que ser contigo. Jesus, ele vai agir na hora que tem que, né, agir, no momento certo, na hora certa. Então não fique aflito, não fique preocupado, confia nele. E é interessante que Jesus, ele entra na casa. Diz o versículo 35, vou apenas ler a partir do versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Parece o caso que nós lemos no início. Olhavam para aquele menino no chão e falavam: morreu. Agora vão até ele e falam: olha, não incomodes mais o mestre, Jairo. Morreu, sua filha está morta. Mas Jesus não levou em conta tais palavras. Muitas vezes o problema é que nós levamos em conta palavras contrárias. Muitas vezes nós deixamos que prevaleçam em nossas vidas palavras erradas, conselhos errados. Já imaginou se Jesus leva em conta? Jairo, não incomode mais o mestre, deixa ele curar outra pessoa, deixa ele fazer milagre em outro lugar. Sua filha morreu, só falta agora enterrar. Jesus não leva em conta essas palavras. Não leva em conta a palavra do homem, não leva em conta a palavra da carne, mas leva em conta a palavra do Senhor. A palavra de Deus sobre a sua vida é soberana. A palavra de Deus sobre a sua vida é tudo o que nós precisamos. Jesus fala para o chefe da sinagoga. Eu fico imaginando o coraçãozinho apertado desse homem, que foi até Jesus e ficou esperando Jesus curar aquela mulher, e Jesus parando: quem me tocou, quem foi, mestre? E todos tinham aquela... E agora o coraçãozinho apertado: tua filha morreu. Jesus vai falar: não temas, creia somente. Se você crer, tenha certeza que Deus vai operar o milagre, Deus vai operar grandes coisas. Jesus, ele entra, Jesus, ele vai falar no meio de todo mundo. Está todo mundo chorando, estão alvoroçados, né? Estão pranteando. E Jesus vai falar: a criança não morreu, está dormindo. Tem coisas que nós precisamos entender, que só conseguimos olhar através dos olhos da fé, aonde todo mundo está vendo uma coisa, aonde todo mundo está vendo uma história, aonde todo mundo está vendo uma situação. Pela fé, você está vendo o milagre, você está vendo o escape. Está todo mundo falando não deu, está todo mundo falando morreu, está todo mundo falando a porta fechou, mas pela fé, Deus vai tocar nos teus olhos, Deus vai passar a te mostrar as coisas, as circunstâncias, através da fé, meu amado irmão. É tempo de se levantar, é tempo de se reerguer, é tempo de olhar as coisas com os olhos da fé. Não é tempo de levar em conta qualquer palavra, não é tempo de absorver, de alimentar qualquer conselho, mas sim a palavra de Deus, que fala: não temas, apenas creia, porque tudo é possível para aquele que crê. E aqui a história nós conhecemos. Riram de Jesus, versículo 40, mas Jesus mandou que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde a menina estava.
E diz o versículo 41, tomando a criança pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. 3 passagens, que para se levantar, Jesus pega na mão e diz, levanta-se. Aquele menino, que o pai vai e leva, e Senhor, e desde a infância está assim, o diabo tentando matar. Jesus expulsa aquele demônio, Jesus pega ele pela mão, levanta aquele menino. Sogra de Pedro, na cama, Jesus vai até ela, pega na mão dela, ela se levanta e passa a servir. E agora, Jesus tira todo mundo que está escarnecendo. Jesus não vai levar ninguém que está rindo. Jesus, mandou que todos saíssem. Tira, pode ir tirando. Está duvidando? Sai. Está escarnecendo? Sai. Meu amado irmão, conosco tem que andar pessoas de fé. Não é fazer acepção de pessoas, não é isso. Mas se você quer ter um crescimento, você não pode se associar, a Bíblia ensina, com pessoas assim. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Jesus manda, olha, sai todo mundo. Levou apenas o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, Tiago, João e Pedro. E quando chega ali, Jesus toma a criança pela mão. Mas como assim, mestre? Está pegando um morto pela mão? Lembra do que Jesus disse? O que Jesus fala? Está apenas dormindo. Não temas, creia somente. Não temas, mas creia, continue acreditando. Meu amado irmão, se você está deitado, se você está prostrado, se está todo mundo falando que não dá, que não deu, que morreu, que acabou, Jesus vem. Se você ora, se você clama, se você intercede. Os pais foram até Jesus intercedendo pelos filhos. Vai parar de orar pela sua família? Vai parar de ir até Jesus e deixar de orar, de pedir pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu... Não! Quando você continua intercedendo, na hora certa, Jesus vai pegar aquele que ninguém acha que tem jeito, aquele que ninguém acha que vai se converter, aquele que ninguém acha que tem como curar, que tem como mudar o coração. Deus vai quebrar, Deus vai esmiuçar, vai quebrar, vai fazer um vaso novo, vai pegar pela mão, vai colocar de pé e o milagre vai acontecer. Jesus diz no versículo 41, toma a criança pela mão, vai falar, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Aquela mulher, a sogra de Pedro, ela se levanta, começa a servir. Essa menina que todo mundo falava que estava morta, que estavam rindo de Jesus, ela se levanta e começa a andar. Jesus vai te levantar, você não vai ficar parado. Quem quer que nós venhamos ficar parados é o diabo, mas você vai andar. Sabe o que é isso? Quando Jesus levanta, meu amado irmão, você vai avançar, você vai andar, você vai frutificar, você não vai ficar parado, você não vai ficar inerte, você não vai ficar cocheando entre dois pensamentos, você vai andar, você vai avançar. Todos ficaram muito admirados. Quando Jesus ir até você, atender a sua oração, pegar pela mão, te levantar, ou levantar aquele que você está orando, intercedendo, todos vão ficar admirados. Aqueles que riram, aqueles que duvidavam, aqueles que blasfemavam, aqueles que zombavam da sua fé, vão ficar admirados com aquilo que o Senhor há de fazer na sua vida. A vontade é dele. A vontade é dele. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser colocar, Ele vai abençoar. A vontade é dele. Ele é que sabe o que é melhor para as nossas vidas. Quantas vezes pessoas oraram por alguém enfermo e a pessoa faleceu?
mas também quantos oraram por enfermos e a pessoa foi curada. A vontade é dele, o soberano é ele, o Senhor é ele. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Está sentado no trono. O que não pode é desistir, meu amado irmão. O que não pode é deixar de crer, deixar de acreditar, blasfemar, rir, zombar. O que não pode é dar espaço à incredulidade. Ele é o Senhor. Lembra de Ana? Ela era estéril, porque Deus a tinha feito estéril. Está lá em Samuel, 1 Samuel, leia o capítulo 1 e o capítulo 2. E ela chora, ela clama, né? O profeta Eli olha Ana, acha que ela está embriagada, porque ela nem palavras conseguia, de tanta dor que ela sentia, que queria ter um filho, porque a rival dela a provocava. E o que acontece? Vai ter filhos. Teve Samuel, teve outros filhos. O que Deus falou que ela não teria, através da oração, Deus a abençoou. Lembra de Ezequias? Deus falou que ele iria morrer. Põe em ordem a tua casa, essa enfermidade você vai morrer. Ezequias, ele ora, clama, chora. Senhor, lembra-te de quanto eu te amei, de quanto eu te servi. Aí Deus fala para o profeta Isaías: Isaías, volta, pode avisar que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Não pode desistir. Que nós possamos guardar essa palavra. Jesus, ele nos toma pela mão, tomou essas crianças pela mão, tomou a sogra de Pedro pela mão. Quantos outros milagres poderíamos citar aqui, impondo as mãos, enfim. O que eu sei é que ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, como está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Coloque-se de pé nesse momento. Mas creia em Deus, segura na mão de Deus e vai. Se você está deitado, se você está prostrado, se o diabo está tentando matar, acabar com a sua vida, Deus te guardou, porque Ele tem um chamado, um ministério. Então é tempo de posicionamento, é tempo de abrir, entregar o coração para Jesus e deixar Jesus conduzir a sua vida. Você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador e deseja fazer, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como seu Salvador, levante bem alto uma de suas mãos. Ou se você esteve afastado da casa do Pai e deseja voltar aos caminhos do Senhor, levante bem alto uma de suas mãos. E o segundo convite: você que precisa nessa noite que Jesus tome você pelas mãos, te coloque, te levante. Você que pensou em parar, você que pensou em desistir, em entregar os pontos, em desanimar, receba em nome de Jesus o renovo, o fortalecimento, o Espírito Santo de Deus querendo ver você novamente avançando, frutificando, servindo, tirando dessa cama, tirando desse leito, curando, tratando o seu coração, tratando a sua alma, tratando a sua mente. Ó Deus, em nome de Jesus, precisamos, carecemos da Tua compaixão, da Tua misericórdia, e vir até nós, nos pegar, Senhor, pegar pelas nossas mãos, nos levantar. Levanta, Senhor, da multidão de caídos, levanta um exército, um povo forte, para que possamos Te servir, para que possamos andar,
para que possamos, ó Deus, mostrar para todos que Tu és Deus, que Tu és o Senhor. Opera a cura. Se alguém aqui, ó Deus, precisando da cura, de um milagre, eu creio em nome de Jesus que o Senhor está indo, está tocando, está pegando pelas mãos e falando: minha filha, eu te curo, eu toco, eu estou no controle, eu tenho toda a autoridade. Essa enfermidade, basta uma palavra minha e os médicos se surpreendem, basta uma palavra minha e a porta se abre. E eu dou a nova história. Em nome de Jesus. Assim, ó Deus, coloco nas Tuas mãos cada oração, cada petição, cada impossível, porque aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra.